Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês. Estamos chegando aí, galera, semana 4 do módulo 5, do PET, o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para todos vocês pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. E olha, galera, quando eu fui montar essa aula realmente para mim foi muito pesada. Vocês vão entender por quê. Porque a gente vai estar trabalhando hoje, galera, com um assunto que está muito em evidência. Os conflitos no mundo contemporâneo. Como que isso está realmente repercutindo para a gente, sobre a questão dos imigrantes. Então, eu até coloquei algumas imagens que, vocês me desculpem de antemão, mas eu acho que são necessárias para a gente entender a qual ponto chega a ignorância do ser humano nesses conflitos atuais. Só que antes, eu queria que vocês olhassem para cima aí, ó, e entendessem que eu, professor Matheus, faço parte do projeto Escola Online. Para quem ainda não conhece, eu acho que a maioria já está antenada, mas vem comigo, galera. O projeto Escola Online, onde eu faço parte com a História Online, e você encontrará várias outras disciplinas, a gente vai estar usando as mídias sociais, os canais sociais, como é o caso, por exemplo, do Twitter, como é o caso do Facebook, o nosso Instagram, principalmente para vocês do terceiro ano. A gente tem colocado muita dica sobre Enem, aqueles que vão fazer vestibulares seriados, como é o caso do PISME, como é o caso do PAS. E também, galera, para você que quer acompanhar aí os nossos quiz e o cronograma, que é colocado para vocês, onde estão disponíveis os dias e os horários que estão sendo lançadas as aulas do PET. Porque, por exemplo, você vai encontrar nos nossos canais não só o PET, mas também conteúdos que podem ajudar. E óbvio, aqui no YouTube, o nosso canal, você que ainda não se inscreveu, aproveita, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque como eu sempre falo, isso nos fortalece. E nos fortalecendo, fazemos um canal cada vez melhor para você. Mas para a gente começar a falar sobre os conflitos do mundo contemporâneo, o que é de praxe? Vamos fazer o tradicional roda a vinheta? Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar desses conflitos. Vamos lá, galera? Então, por exemplo, primeiro eu coloquei aqui os conceitos que é disponibilizado no material para a gente começar a trabalhar. Etnia, o que é? Refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de língua, cultura, tradições e território. Quando você identifica a ideia de uma etnia. Beleza? Cultura, o que é uma cultura? Defende absoluta liberdade de mercado e uma intervenção estatal mínima sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis. Coloquei isso aqui de propósito, galera, porque ele colocou a ideia de liberalismo. Então, uma definiçãozinha errada que eu queria que a gente pudesse entender que cultura é muito mais do que isso. Ok? Então, realmente, cuidado, porque às vezes cometem algumas gafezinhas para você ficar atento. Você fala, isso é cultura? Não. Cultura é o que a gente produz, a produção pode ser material ou imaterial, que de certa forma é resultado de um povo, de uma etnia. Fundamentalismo. Qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos. Por exemplo, quando a gente fala em grupos terroristas, qual a ideia do fundamentalismo? A vida deles é fundamentada em preceitos religiosos. Eu não levo em consideração família, lazer, eu fundamento a minha vida em base religiosa, que é perigoso, porque o cara só enxerga de um jeito. Multiculturalismo é a convivência harmônica de várias culturas em um mesmo ambiente, que é o sonho de todos nós. E alteridade expressa a qualidade ou estado do que é outro ou do que é diferente, constitui-se através das relações de contraste. E o que a gente deve aceitar. A ideia da alteridade, você conviver com o diferente. Ser diferente é normal. Beleza, galera? Tá, isso aqui são alguns conceitos. Coloquei a questão da cultura para vocês tomarem cuidado, porque há uma definição errada, tá? Para você realmente, quando for trabalhar com sociologia, se discute muito isso. Beleza?
Depois perguntem ao professor Gabriel, o nosso querido professor Biscoito, o galã da Escola Online, sobre a questão cultura. Vamos lá? Então vamos trabalhar com o texto agora, galera. Conflitos no mundo contemporâneo. O mundo desenvolvido ergue muros, propõe isolamento e leis severas de imigração. A fronteira do México com os Estados Unidos reflete muito dessa tensão internacional. Inclusive, o nosso presidente americano que vem buscando a reeleição, desculpa, mas eu não curto muito a fala do Donald Trump, ele falava de criar um muro que isolasse os Estados Unidos do México. Quem já viu Narcos, né, quem viu aquele filme Adu, você vê o seguinte, que eles tratam o imigrante como sendo um problema. Beleza? Então ele fala de muros, então esses muros continuam sendo o quê? Sendo propagados, sendo falados. Desde o momento da queda do Muro de Berlim, lembra, galera, em 1989, há uma política de integração, interligação e expansão do capital, com o agravamento das crises estruturais do mundo. Os países passam atualmente por políticas de erguimento de muros, pois o capitalismo financeiro, lembra de especular, de investir e não gerar produtividade, mas sim especulação, quer explorar uma parte da sociedade devido à sua expansão e menor dependência do sistema produtivo e do mundo do trabalho. Então, quer dizer, eu quero ganhar muito explorando pessoas que passam necessidade. Você vê casos de bolivianos em São Paulo, venezuelanos que tentam entrar e que acabam sendo submetidos a trabalhos desumanos. Estou falando em Brasil também, tá, galera? Nesse contexto, observamos que os fluxos migratórios revelam a tensão que o mundo vive, pois a crise econômica afetou os Estados Unidos e a Europa nos últimos anos. Por quê? São regiões mais ricas. Então, pessoas que vivem em regiões mais pobres buscam o sonho de melhorar esses imigrantes indo para essas áreas. E uma das reações desses países foi conter o fluxo migratório com legislações mais rígidas. Vejam o caso da França, vejam a Inglaterra propondo sair da União Europeia com a ideia do Brexit, beleza? Então aqui eu tenho uma chargezinha do nosso querido Trump fazendo o muro e que a ideia de dividir, que é um absurdo, né, você trabalhar com essa questão. Bom, mas vamos lá. Os imigrantes internacionais buscam regiões menos afetadas da atual crise. Então, principalmente pessoas que saem da África e da Ásia, há também muitos da América, tá? Que estão em regiões de conflito, eles saem em busca de melhores condições e encontram uma crise internacional que afeta também os países envolvidos. E parte da população enxerga os estrangeiros com medo, intolerância e desconfiança, que muitas vezes se transformam em práticas racistas, violentas, de ódio, perseguição e manifestações que exigem legislações de migrações específicas que afetam os direitos humanos. Inclusive a ONU, todo mundo vai lembrar de novo, né? Quando você vê aquela propaganda na Globo, o meu país é a terra, o meu país somos todos nós. Então, é a questão seguinte, que a imigração ela realmente acontece. Quem acompanhou as nossas aulas aí, a gente deu números sobre essa questão imigratória no mundo todo. E aí, de certa forma, o país que recebe enxerga esse imigrante como uma ameaça. Porque na minha cabeça ele pode tirar meu emprego, ele pode tirar o meu ganho. Então você começa a ver essas ondas de xenofobia. Tanto a ideia do neonazismo ele vem muito em cima disso. No mundo contemporâneo, vários conflitos são causados pela intolerância. Ok, galera? Seja intolerância racial, religiosa, a política, a econômica, a cultural e étnica. Beleza? Muitas mortes são registradas por essa razão nos continentes. É uma ignorância até. Veja no Brasil quantas famílias brigaram por causa de política. A questão racial, a questão religiosa, no Oriente Médio isso é muito evidente. Tá? Então você tem aqui, olha lá, galera, não se vira as costas para um imigrante que precisa de ajuda. Né? Aí olha só, como o senhor, o cara falando exatamente, por exemplo, seria um francês virando as costas para um haitiano. O Brasil também tem uma leva de haitianos, tá? Beleza, a França quando se torna bicampeã mundial de futebol, aí, por exemplo, a seleção francesa é uma seleção multicultural. Muitos jogadores são filhos de imigrantes
que se naturalizaram, que foram em busca de melhores condições. É aquela história, né? E esse imigrante que carrega tudo. Mas, vamos lá. O dia 11 de setembro de 2001, muita gente vai lembrar do atentado do World Trade Center, né? Daquele grupo do Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, que bombardeia as Torres Gêmeas, o Pentágono. É um marco histórico que fundamentou o desrespeito aos direitos humanos básicos. O mundo convive com prisões de imigrantes, as instalações de escutas telefônicas, a espionagem via internet contra pessoas, instituições e governos. Então, desde o 11 de setembro, principalmente nos Estados Unidos, galera, o imigrante, ele não é muito bem-vindo. Inclusive, você tem, por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia, comunidades de ódio a brasileiros. Ok? Então, você lembra aí do atentado, que realmente ele é um marco em relação à questão do terrorismo. Os conflitos no Oriente Médio também são exemplos dessa intolerância. Grandes tensões marcam as vidas dos habitantes, com muitas guerras e mortes. Veja a questão da Síria, a questão do Irã, então, quer dizer, a questão do Iraque, a guerra do Golfo. Então, quer dizer, você vê hoje muitas e muitas questões. A Síria é um problema seríssimo que a gente está vivendo. No Brasil, temos o exemplo dos conflitos com indígenas. Eles acontecem devido à necessidade do sistema capitalista, os ruralistas, os latifundiários, que requer as terras para a exploração dos recursos, para a especulação imobiliária, pecuária, entre outros. Vejam, a todo momento você é noticiado de índios que foram violentados. Inclusive, há pouco tempo, um defensor dos indígenas acabou morrendo flechado, porque o índio está tão acuado que ele usa isso como defesa. Tá? Tem uma charge aqui que diz o seguinte: Escola de Terroristas do Afeganistão, curso de homem-bomba. Preste atenção, porque eu só vou fazer uma vez, hein? Claro, é uma zoação de algo que é muito sério. Bom, no contexto atual, os muros são erguidos pela concentração do capital na mão das elites. Lembra? Pouca gente hoje, se você parar para pensar, cerca de 50 pessoas, 50 maiores fortunas do planeta, resolveriam o problema econômico da metade da população em geral. O que tem gerado desigualdades sociais ao longo dos anos, a falta de investimentos do Estado em políticas públicas, o egoísmo exacerbado dos mais ricos, desfavorecendo os mais pobres, que lutam cada vez mais para ter acesso a melhores condições de vida, o que acaba potencializando as ações xenofóbicas, racistas, discriminatórias, intolerantes, que resultam em conflitos. Beleza? Então é uma realidade onde você vê muito a intolerância como algo presente. Então, após a leitura dos conceitos e do texto, responda. Vamos lá, galera. Número 1. De acordo com o texto, quais são as causas dos conflitos contemporâneos? Tá? Então ele fala muito sobre a questão seguinte, moçada. Eu até deixei claro para vocês, o texto, ele coloca intolerância. Mas a gente sabe que, claro, como a pergunta está sendo direcionada ao texto, o texto ele cita muito a intolerância racial, religiosa, política, econômica, cultural e étnica. Mas a gente tem que entender, moçada, que é maior, mas a intolerância é realmente algo que nos afeta também, tá? Então, moçada, você percebe aí, vocês vão lembrar, essa imagem é para quem conhece, moçada. Eu tenho aqui o professor de história Samuel Paty. Não sei se vocês vão lembrar que agora, no último dia 16, um dia depois do dia do professor no Brasil, esse cara ele foi decapitado. Por quê? Esse professor ele mostrou charges do profeta Maomé. E aí um grupo lá, ligado ao islamismo, pegou esse professor e acabou decapitando. Tá? Quando aí você vê as pessoas manifestando, fala, eu sou professor. Ou seja, mostrando a indignação diante do que aconteceu. Tá? Então Samuel Paty é mais um para estatísticas, vocês vão lembrar do que aconteceu no Charlie Hebdo, quando o grupo entrou atirando e matando vários jornalistas. Então isso é uma intolerância. Aí as pessoas falam, mas não se deve debochar. Mas às vezes ele está colocando, igual eu coloco algumas charges aqui. Então às vezes não é a forma de depreciar, mas de mostrar também. Claro, existe uma liberdade religiosa, um respeito, mas você fazer o que fez, decapitar próximo à escola, absurdo, né, galera? Mas vamos lá, tá? O que buscam os imigrantes internacionais? Tá? Não sei se muita gente está vendo aí. Você tem a Europa, essa senhorazinha significa União Europeia, meio que protegendo e tirando os imigrantes que vão para a Europa em busca de melhores condições. Tá? Galera, então olha só. Normalmente, o que eles querem? Eles saem de regiões pobres, regiões de conflito.
Então eles querem uma vida digna. Não há como negar isso. O que eu estou buscando, galera? Eu estou buscando, por exemplo, eu estou buscando moradia, porque a minha às vezes foi destruída por causa de bombas, por causa de bombardeio, educação, saúde. Eu quero um mínimo de dignidade. Então quando a ONU fala sobre a questão da necessidade de olhar para os imigrantes, claro, mas eu não tenho responsabilidade sobre o problema na Síria, mas eu vou virar as costas. O que fazer? Por exemplo, Angela Merkel, né, a primeira-ministra alemã, ela é muito condenada. Por quê? Porque muitos imigrantes buscam na Alemanha um lugar. E aí, consequentemente, a população que não aceita apela para movimentos o quê, galera? Racistas, até mesmo a ideia da volta do neonazismo, como eu falei com vocês. Perfeito? Vamos lá, galera. Quais são as principais causas dos conflitos no Oriente Médio, de acordo com o texto assim? O texto ele vai falar também da questão do quê? Da intolerância. Beleza? Só que, galera, vocês sabem de história muito melhor do que eu, e a gente vai entender que você tem a questão histórica, desde a época da questão da briga de etnias, você tem a questão geopolítica por causa de terras, né? Você vê a questão da Palestina, você vê a questão da criação do Estado de Israel, você tem a questão, galera, religiosa, judeus e muçulmanos, religiões que de certa forma se confrontam e não se aceitam. Há a questão do petróleo que é muito evidente, ok, galera? Então, olha só, seguindo o texto, a origem dos conflitos do Oriente Médio pode ser explicada pela intolerância, seja ela religiosa, seja ela política, mas como eu falei, galera, tem que se destacar a questão histórica. Por exemplo, desde a época, lembro da expulsão dos judeus em 70 depois de Cristo, e aí no século XIX, o movimento sionista, a questão religiosa, como eu falei, a briga de religiões de matrizes diferentes, geopolítica e a questão econômica, onde a gente entende que o Oriente Médio é um dos grandes produtores de uma riqueza muito cobiçada, que é o petróleo. Então, até que você consiga tirar essa dependência do petróleo, o Oriente Médio, ele, de certa forma, se tornará foco. Quando eu falei que é muito pesada essa imagem aqui, galera, o Aylan Kurdi, para quem não gosta, eu até recomendo que pule. Essa é a criança morta em 2015, com 3 anos. A família realmente tenta fugir. E o corpo dessa criança aí, o Aylan, foi encontrado na costa. Realmente não é uma imagem agradável. Ainda mais eu que estou com uma menininha, né? Então, assim, é algo... E a família buscava apenas o quê, galera? Melhores condições, tá? Então, essa criança acaba sendo encontrada morta na praia. Então, assim, eu falo de onde vem essa intolerância. Pesado. Vocês desculpem colocar, mas a gente vê a que ponto é a ignorância do ser humano. Ok? Então, assim, espero que a gente torce, reza para que não se repita. Porque, galera, isso é fruto de uma intolerância. Uma vítima, um inocente que não tem noção, a família tentando sair de uma zona de conflito, acaba tendo esse final. Ok? Galera, no contexto atual, os muros são erguidos devido a quais fatores, galera? Então, o que ele coloca no texto? A gente volta no texto e a gente fala, olha, esses muros eles são muito função do quê? Da questão do capitalismo financeiro, né? Necessidade do dinheiro. Por exemplo, você começa a explorar regiões pobres. Então, aquela história que a gente falou do bom, xibom, xibom, bom, bom. O de cima sobe, o de baixo desce. E, galera, o capitalismo ele gera desigualdade entre rico e pobre. Qual o sonho do rico? Ficar mais rico. Como é que ele fica mais rico? Explorando o pobre. Tá? Então, galera, se o pobre quer ficar rico, o rico quer ficar mais rico. Então, o capitalismo financeiro ele faz o quê? Olha, diante dessa onda de exploração, ocorre uma crise estrutural em função do aumento das ondas migratórias. As pessoas de regiões pobres buscam oportunidade em regiões ricas, como, por exemplo, a Europa e Estados Unidos. Essas regiões, que já não mais suportam imigrantes pela questão de estrutura, começam, como reação, a fazerem medidas xenofóbicas. Inclusive, a fala do Trump de fazer um muro contra o México é absurdo. Então, o que você vê de pessoas tentando entrar é legal. E, mais uma vez, galera, uma imagem não muito agradável. Nós temos aqui, gente, vejam vocês, tá? O Oscar Martins e a filha Vitória. Tadinho, olha, se você olhar. Tentaram atravessar o Rio Grande em 26 de junho de 2019. E aí, galera, morreram. Ele atravessou com a menina e quando ele volta para pegar o filho, a menininha tenta, apavorada, ela volta, ele tenta salvar, são levados pela correnteza. E aí o que acontece?
tá? Ele era um cozinheiro que tentava a vida nos Estados Unidos, tentando entrar ilegalmente. Então, mais uma vez, você vê essa ignorância fazer vítimas. É triste, né? Se você olhar o bracinho dela dentro da blusa do pai, quer dizer, o pai e filho que morrem agarrados. Então eu falo, gente, que dói me falar dessa aula. Realmente me emociona muito. Mas a ignorância do ser humano me assusta, tá? Então, assim, eu queria colocar para vocês essa questão, agradecer, pedir desculpas às vezes pelas imagens, mas é bom para a gente entender que a gente pode e deve fazer um mundo melhor. Porque essa questão do dinheiro, acima de tudo, às vezes é um tanto quanto perigoso. Ok? Galera, mais uma vez eu me despeço, agradecendo a participação de vocês, espero continuar juntos nessa luta, nesse ano tão incerto, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.